Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e nesta segunda-feira, 25 de setembro, vamos estudar a lição Redimidos para a Fraternidade. Antes de seguir, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, do Santo Espírito nos influenciando, nos dando sabedoria e discernimento. Te pedimos essa bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de hoje destaca o capítulo 2 de Efésios. Em nossa visitação aos temas estudados ao longo do trimestre, vamos ver que nesse capítulo o apóstolo Paulo descreve o passado sombrio de seu público e como Deus, em sua infinita misericórdia, o resgatou. Devemos lembrar que ele nos deu vida em Cristo e nos exaltou com ele, e nos deu acesso às regiões celestiais. Tudo isso para que possamos viver unidos a Jesus, praticando boas obras. Antes de seguirmos para o estudo na classe, fica aqui o nosso convite para que você participe desse ministério de abençoar mais pessoas com o estudo da palavra. Você pode ajudar o canal Em Família a crescer, curtindo os vídeos e compartilhando com os seus contatos. Que Deus te abençoe e dê a todos nós uma ótima semana. Estamos na segunda-feira do nosso estudo da lição 14 e o título de hoje é Redimidos para a Fraternidade. A lição ela começa com a pergunta número 2, que diz assim: O que Deus fez por nós por meio de seu Filho Jesus Cristo? A referência é o capítulo 2 de Efésios. Então nós vamos deixar como sugestão de resposta. Depois você em casa pode ler o capítulo com calma para responder. Mas a nossa sugestão é que Deus nos salvou da nossa condição de pecado e nos uniu à nova família de Cristo. A lição dessa segunda, ela começa com uma descrição dos temas apresentados no capítulo 2. Como nós temos feito ao longo do nosso estudo nessa semana, nós estamos revisitando temas que nós já estudamos ao longo do trimestre. E o primeiro deles, aqui no comecinho do capítulo 2, é que Paulo descreve o passado sombrio do seu público. Ou seja, quando nós vivíamos em rebelião contra Deus, na nossa vida de pecado, longe dos caminhos de Deus, dominados pelo mal. Nesse mesmo trecho do capítulo, ele vai falar da salvação que Deus nos ofertou em Cristo Jesus, o que ele fez por nós através do plano da salvação. E vai dizer que ele nos deu vida em Cristo, ele nos exaltou com Cristo e juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Você deve estar se lembrando desse tema, desse assunto estudado, e foi um tema de muita graça, de muita bênção, ao descobrir que, apesar da nossa vida passada, Deus nos concedeu vida plena em Cristo. Isso mesmo, Júnior. E além desse propósito de nos unir a Ele através desse plano maravilhoso da salvação, esse ato de graça, o ato de Deus também traz, além dessa dimensão vertical, esse relacionamento com Deus, uma dimensão horizontal, em que todas as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, no caso a plateia de Paulo, era formada de gentios e judeus, que se odiavam antes da mensagem, viviam em briga e agora passam a viver como irmãos, uma família de Deus, que o Alexandre exaltou aí na resposta à pergunta. Então, hoje, todos nós somos unidos em Cristo Jesus, formando a família de Deus. Estamos na igreja, em pé de igualdade um com os outros, crescendo na graça e usufruindo das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos também, né, Pai, que através da cruz, Cristo derrubou essas barreiras que existiam na época, né? Entre judeus e gentios. Nós estudamos muito sobre essas barreiras que separavam esses dois povos, né? E da mesma forma hoje também, né? A cruz de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, deve derrubar qualquer tipo de barreira que nos leve à separação das pessoas, dos nossos irmãos. Né? Então ele coloca isso aqui, nós estudamos isso também esse trimestre. Eu lembro de uma expressão utilizada na lição que Cristo nos reconciliou com nossos irmãos, né?
Então, nós tivemos a reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. Esse estudo nos levou a entender que nós precisamos nos desfazer de qualquer preconceito, de qualquer exclusivismo e aceitar todos na família de Deus. Nos falou sobre acolhimento, nos falou sobre amor fraternal e a unidade, assunto tão trabalhado na carta de Paulo. Exatamente. E isso é algo que nós precisamos cultivar diariamente. É algo que não é algo que está pronto dentro de nós, mas todo dia e a cada dia nós precisamos orar a Deus, recapitular as instruções que Ele tem nos dado através da Sua palavra e podermos viver essa experiência prática. Esse é o sentido do título da lição de hoje, Redimidos para a Fraternidade. Então, esse assunto tratado, rememorado aqui, vai falar de que nós fomos salvos, nós fomos redimidos para viver em fraternidade, em união. E o capítulo 2 também vai nos trazer um outro tema muito importante, inclusive é o tema do verso para memorizar dessa semana, né? Que é sobre a graça. Né? E aqui a lição ela vai dar dois exemplos. Vai dar o exemplo de Martinho Lutero, que quando ele encontrou esses versos, né? Diz que o seu coração se converteu, né? Ele descobriu ali que a salvação era somente pela graça, né? E dá também o exemplo de John Wesley, que também, 18 dias após a sua conversão, ele fez uma pregação e o tema foi exatamente o verso 8 do capítulo 2, que é sobre a graça de Cristo. Isso é muito fantástico. A graça de Deus é algo maravilhoso, é algo importantíssimo, é algo que permeia toda a experiência do cristão. Muitas vezes nós confundimos, mas a graça de Deus é que nos leva à obediência. Nós já vimos em estudos posteriores. É a graça de Deus que nos torna nova criatura no falar, no agir, no viver e na nossa comunhão com o nosso Deus. Maravilhosa graça é a letra de um hino que nos enche de esperança e de gratidão. É muito interessante a compreensão desse tema e de perceber que os dois temas estão juntos nesse capítulo, da graça e do viver em fraternidade, em união, em uma nova família. A compreensão de que nós somos salvos pela graça, que não há nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores da salvação em Cristo Jesus, vai nos colocar em pé de igualdade com nossos irmãos, né? Vai nos dar a consciência de que todos nós somos atingidos por essa graça, que nós precisamos acolher nossos irmãos que chegam, nós precisamos ser acolhidos no seio da igreja, porque a graça de Cristo foi para todos. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.